Glória a Deus, salve de novo da paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus na noite feliz, noite agradável. Deus nos deu o privilégio de estar com os irmãos mais uma vez. Né? Mas que bom, estamos começando a campanha Poder da Fé, né? Campanha abençoada, irmãos. Fé é uma coisa importante nas nossas vidas. Glória a Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos o justo viveria pela sua fé. Aleluia. E eu acho que nós estamos vivendo esses tempos, amém? De vivemos pela nossa fé. Grande é o teu nome, Deus. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que no Velho Testamento nós encontramos escrito apenas uma vez a respeito de fé, no livro do profeta Abacuque. Mas no Novo Testamento aí a fé ficou para nós, irmãos, para a igreja. Grande é o teu nome, Deus. Aleluia. Por isso vale a pena nós termos fé. Né? Até porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus? Hebreus 11. Glórias a Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o invisível, ou que o visível, ou não invisível, que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Nós lemos a palavra de Deus e vemos a importância de se ter fé. Jesus, muitas vezes, e em muitos milagres, ele usava a palavra fé. Quando nós olhamos até algumas vezes, ele repreendeu os seus discípulos, dizendo-os homens de pequena fé. Né? E a Bíblia diz que a fé também é dom de Deus. E a Bíblia chega a dizer que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então nós olhamos para a palavra de Deus e vemos a importância de termos fé. Aleluia. Porque é impossível de você pedir alguma coisa para Deus e não alcançar se você tiver fé. Porque Jesus um dia ele disse ao seu discípulo Tenório, quando ele disse, homens de pequena fé, mas se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês pedem para esse monte, passa para cá e ele passa. Nós andamos por fé, irmãos, e não por vista. Glória a Deus. Nós não andamos pelo ser movente, andamos por fé, irmãos. E tem alguém que canta que é de fé em fé, de glória em glória, irmão. Se nós estamos nessa noite, na abertura dessa campanha, que fala o poder da fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Falar o poder da fé, eu me lembrei uma vez. Tinha uma pastora, é Interlagos mesmo, né? Interlagos acontece cada uma, né? Essa pastora queria fazer uma campanha com unção. Mas ela queria achar algo que falasse assim, olha, a respeito da unção, que falasse, que tivesse impacto. E também alguns pastores, obreiros, assim, eu não quero fazer uma campanha de unção, e ficar mandando aqui, mas eu tenho que achar um título, não sei o quê. Ficava assim, o que você quer fazer? Estava me incomodando de ver ela ficar passando ali, né? Aí ela falou, você quer fazer uma campanha que tenha unção, mas quer falar da unção? Ei, irmão, coloca o poder da unção. Isso mesmo, o poder da unção.
Nós ficamos lá ouvindo, tinha um pregador fazendo barulho lá, nós ficamos ouvindo. Aí ela acabou, o pregador de pregar, ela falou assim: irmãos, vamos começar uma campanha tal dia. Eu não me lembro que disse, era sexta-feira. E Deus me deu uma revelação ali da campanha, o poder da fé. As irmãs olharam para mim e falaram: ô pastor, isso é o Deus aí, né? Falei: olha a mulher mentirosa, pastora infeliz. Aleluia, louvado seja Deus. O poder da fé. Então, nessa noite, estamos vivendo o poder da fé. Irmãos, tem cada história que eu vou te contar, mas que é só o sangue de Jesus, irmão. Tem que ter fé para a gente, glórias a Deus, não irá com certas coisas, irmão. Grande é teu nome, Deus. O poder do céu. Aleluia, Jesus. Quem crê no poder da fé, irmão? Aleluia. Creia, irmãos. Santo é teu nome, Deus. Eu olho para a Bíblia, eu leio nessa tarde, eu estava lendo a Bíblia, eu li a Bíblia hoje. Glórias a Deus. E eu li que Paulo estava numa cidade, glórias a Deus, chamado Listra, se não me falha a memória, e tinha um aleijado ali, glórias a Deus. E ele ouviu falar que Paulo está ali, e ele olhando para Paulo, e Paulo olha para ele e vê que ele tem fé, e Paulo, glórias a Deus, diz: louvado seja Deus, glórias a Deus, que ele tinha fé para ser curado. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, e Paulo disse: levanta do teu leito e anda. E ali naquela cidade deu um grande alvoroço, porque, glórias a Deus, as pessoas começaram a ver Paulo e Barnabé como se fossem deuses, irmãos, por causa do milagre que aconteceu. É por isso que nós, glórias a Deus, que falamos em fé, nós temos que entender, glórias a Deus, que pela fé a vitória é nossa, irmão. Glória a Deus, aleluia. É pela fé, irmãos. Nós lemos a palavra de Deus, avaliando nessa noite, que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, irmão. Que pela fé homens de Deus foram transladados, irmão. Que pela fé o homem construiu a arca, irmão. Nos dias de hoje, pela fé, nós estamos na casa de Deus. Pela fé nós saímos da nossa casa, às vezes, glórias a Deus, até cansado, e vamos à casa de Deus. Por que nós vamos à casa de Deus? Porque nós temos fé, irmãos. Nós temos fé no quê? Nós temos fé em Deus. Glórias a Deus, nós cremos que esse Deus ao qual servimos, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou que pensamos. Glória a Deus, aleluia. Quando nós olhamos a palavra de Deus e vemos o que é fé, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, irmão. Fé é certeza daquilo que você espera. Glória a Deus, aleluia. O homem tinha fé para ser curado, e Jesus curou ele através dos apóstolos, dos discípulos. Aleluia. E se nós tivermos fé, eu estava vindo para cá, um rapaz falou comigo, ele disse assim: varão, nunca me chama de varão. Aleluia. Falei: fala, meu, minha mãezinha tem 60 e não sei quantos anos, está internada, e eu creio na tua oração. Ele falou o nome da mãe dele, mas ele já sabia que eu ia esquecer, e ele disse assim: olha, mas se você esqueceu o nome dela, você fala com Deus assim: aquele menino que eu vi lá em tal lugar. Ele era esperto. Aleluia. E quando eu estava orando, eu também não lembrei o nome da mãe dele, eu fiz igual o menino que eu falei com ele. Mas pela minha fé, irmãos, glórias a Deus, e pela fé dele, porque ele teve fé para pedir oração, eu creio que Jesus vai visitar amanhã. Glória a Deus, aleluia. Pela nossa fé, irmãos, glórias a Deus, pela minha e a sua fé, eu creio que Jesus vai fazer um milagre na vida da mãe dele, que só um dia eu vou encontrar ele na rua, e ele vai dizer de novo: ô varão, a minha mãe está curada. Glórias a Deus. Eu comecei a orar por uma senhora, esses dias ela estava com ritmia, eu não sei nem o que é isso, glórias a Deus, e
e ela estava muito mal, e a sua mãe estava desesperada, e ela estava internada, e a mãe dela chorando e chorando, aí doido, né? Chorando, chorando, daí de repente, todo dia, a mesma coisa, chorando. Eu falei, calma, minha senhora, Jesus vai fazer uma obra. Aleluia. Tenha fé, mulher. Ontem a irmã estava testemunhando que a filha dela está em casa, saiu do hospital. Glória a Deus. Aleluia. O segredo é ter fé, irmão. Santo teu nome, Deus. É nunca duvidar, sempre crer. Nós vimos que a fé é a certeza das coisas que esperam, e a fé também é a convicção das coisas que não se veem. Aleluia. Às vezes as pessoas querem ver algo para que a sua fé cresça, para que a sua fé aumente. Glórias a Deus. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, aqueles que tiveram fé, irmãos. Louvado seja Deus, para alcançar o seu milagre, para alcançar aquilo, glórias a Deus, ao qual estavam almejando. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Deus. Aleluia. E nós vivemos os dias que nós devemos usar a nossa fé. Porque Jesus, Ele disse na sua palavra, né, que fora-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. E Ele disse também, eis que eu vos dou poder para expulsar a enfermidade, expulsar o mal, para pisar nas serpentes, escorpiões, e coisa assim, glórias a Deus. Mas às vezes você esquece que você, louvado seja Deus, através da tua fé também, você pode fazer coisas tremendas, coisas gloriosas, porque é o mesmo Deus, irmãos, que agia antes, continua agindo hoje e vai continuar agindo no futuro. Aleluia. Aleluia. Teu nome, Deus. O segredo é usar a sua fé. Aleluia. É crer, irmãos. Glórias a Deus. Crer no impossível. Aleluia. Pela fé, a Bíblia diz que somos justificados diante de Deus. Aleluia. É pela fé, irmão. Glórias a Deus que nós somos justificados diante de Deus. Pela fé nós somos justificados diante de Deus. Aleluia. Grande Pai. Aleluia. Nós vivemos pela fé. Deus. O livro de Gálatas, capítulo louvado seja Deus 2:20, diz que nós vivemos pela fé. Nós andamos pela fé. Aleluia. Pela fé nós vencemos, a Bíblia diz também. Glória. Quando nós olhamos a epístola de João, que diz assim, olha, esta é a fé que vence o mundo. O que vence o mundo é a nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Se nós não tivéssemos, glórias a Deus, que acreditar em algo, se nós, glórias a Deus, não tivéssemos fé, irmãos, para estarmos aqui, não estaríamos. Deus fiel, aleluia. Quantas pessoas, conversando com a mulher do pastor, esse dia ela falou, pastor, eu estou fraca, sem fé. Você tem vergonha, não, pastor, sem fé. Meu filho doente há muitos anos, não sei o quê. Eu também tive um filho que foi doente muitos anos. E eu nunca deixei de ir para a igreja. Eu nunca deixei de subir ao monte. Eu nunca deixei de orar. Eu não faltei aos meus compromissos por causa disso, não. Eu estava lá porque eu não podia fazer, mas eu estava crendo naquele que iria fazer, irmão. Aleluia. Porque às vezes eu não posso fazer nada, mas eu estou crendo naquele que pode fazer. Aleluia. Grande é teu nome, Deus. E hoje quando eu vejo meu filho já 34 anos, nossa, às vezes eu fico olhando, meu Deus, mas quanta luta que foi para que isso acontecer. Porque na vida do crente sempre é com lutas, com dificuldades, mas com muita vitória. Aleluia. Glória a Deus. Porque é nas nossas lutas, glórias a Deus, a Bíblia diz que é na nossa, louvado seja Deus, que é na fraqueza que Deus nos aperfeiçoa. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes, glórias a Deus, você vai para a igreja e você pensa que tudo vai acontecer fácil, mas aí, glórias a Deus, não. Eu me lembro que quando eu fui para Jesus, eu tinha uma vida tranquila.
A minha vida, eu não fui, tem gente que fala assim que foi, que não veio pelo amor, vai pela dor, sei lá, uma coisa errada assim. Não, eu fui na boa, irmão. Puxa vida, agora estou indo bem, a coisa vai crescer demais, né? Agora que vai melhorar tudo mais. Que nada, irmãos. Deus me colocou num liquidificador e me moeu, irmão. O meu pastor, meu pai na fé era muito sábio. Ele falou assim, eu vou lá falar com ele, porque ele vai pensar que é porque ele foi para a igreja é que está acontecendo isso. Muita gente pensa isso. Chegou, estava lá e ele falou assim, ali, pastor, você tem Jesus, vai para o céu. Isso aí não é nada, você vai ver lá no futuro. Aleluia. Mas foi tão de Deus. E eu orava muito na época, eu nem sabia por que eu orava tanto. Sobrava 5 minutos eu estava orando. Vivia para Deus. De repente, nas grandes lutas, você entende por que você ora bastante. Aleluia! Glória a Deus. Por isso que eu creio no poder da oração também. Eu creio no crente que ora. Um dia um pastor falou assim para mim, quando você vê um pastor que sofre, um pastor que entra ano e sai ano, ele está lá com a igreja dele, com muita gente ou com pouquinha gente, ele está lá pregando a palavra de Deus, ele está lá cantando, ele está lá louvando a Deus, pede oração para ele, porque ele tem algo de Deus para te oferecer. Grande é teu nome, Deus. E eu acredito nisso. Eu estou muito feliz de estar aqui, irmão, nessa multidão de pessoas. Muitas vezes eu vim aqui, tinha 4, 5 pessoas, mas estava aqui, irmãos, orando, estava aqui cantando, estava aqui pregando, estava aqui falando de Jesus. A gente pregava, a gente orava, a gente cantava, Deus usava da revelação e o culto acontecia, irmãos. Eu já olhei uma igreja quase cheia de pessoas, irmão. Já pensou se desanima? Já pensou, glórias a Deus, como muitos aventureiros por aí, que fecham as portas, né? E que não vai, não sei o quê. Esse dia eu estava vendo algo engraçado no pastor. Ele falou, ó, eu cheguei na igreja aí, assumi uma igreja, estava muito pouquinha gente, eu mudei os dias de culto. Porque ia muita pouca gente na igreja. Eu falei, adiantou se mudar os dias de culto? Ele falou, não, continua na capitão, pastor. O segredo é você que está ali. O segredo é você estar ali. Porque, glórias a Deus, o pastor já disse nessa noite que onde 2 ou 3 se reunirem no nome do Senhor, Ele está ali, irmão. Eu estou cansado de passar em lugares com igrejas, olha, cheia de gente, eu não consigo ouvir glória a Deus, irmão. Eu não consigo ouvir, glórias a Deus, não consigo ouvir ninguém falando nada, apenas alguém falando, pregando, glórias a Deus, ou falando algumas coisas. Possivelmente Deus está ali, irmãos, glórias a Deus, mas se você glorificar a Deus, a tua vitória chega. Glória, teu nome, Deus. Nós vivemos por fé. Nós andamos por fé. Santo é teu nome, Deus. E pela fé, irmãos, nós chegamos a Deus. Pela fé, a Bíblia diz que nós chegamos a Deus. Aleluia. E pela fé, nós vencemos. Aleluia. Porque nós olhamos no versículo 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível de agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que chegue, glórias a Deus, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que se tornou galardoador, aleluia, dos que o buscam. Ai, Deus. Então, se você sabe que sem fé é impossível de agradar a Deus, se você se aproxima de Deus, creia, continue crendo, aleluia, porque Ele é galardoador daquele que o ama. Glória a Deus. Aleluia. Então, pela fé, sem fé,
ninguém pode se aproximar de Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. E é por isso que está aí o poder da fé. Deus fiel e santo, aleluia. Porque é pela fé, tudo é pela fé. Na nossa vida é pela fé. Glórias a Deus. Existe alguém que tem, louvado seja Deus, eu não sei se ele tem muita fé, eu não sei, glórias a Deus, mas ele ora, acontece, e acontece rápido, e acontece, glórias a Deus, grande, e acontece coisas terríveis, coisas grandes, coisas extraordinárias, acontecem milagres extraordinários. Tem outros que usam a mesma fé e ele ora e as coisas estão sempre apertadas, mas Deus está agindo e não está faltando nada, porque glórias a Deus, o Senhor conhece todas as coisas. Deus conhece os nossos corações. Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor, Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Deus santo, aleluia. Quando nós olhamos para as coisas mais lindas do mundo, glórias a Deus, nós imaginamos, nossa, como é belo, como é lindo, olha que coisa de Deus, irmão. Aleluia. Deus. Santo é teu nome, Deus, aleluia. Basta você ir nas cataratas do Iguaçu para você ficar abismado com aquela coisa linda. Coisa de Deus, irmão. Você também é de Deus. Grande é teu nome, Deus, aleluia. Quando você olha no espelho e você diz, olha aí, eu sempre faço isso, olha aí a imagem e semelhança de Deus. Deus não vai ficar triste, irmão, Deus vai ficar feliz. Aleluia. Então tudo, irmãos, é pela fé. Glória a Deus. Como disse a irmã Helena, pela fé os antigos alcançaram, obtiveram Santo é teu bom nome, Deus. testemunho. Aleluia. E temos que, glórias a Deus, lembrar que Jesus sempre fazia um milagre assim, grande é a tua fé te salvou. Aleluia. Sabia, irmão? A tua fé te salvou. Grande é o Pega a tua cama e anda, levanta e anda. Aleluia. E quando nós olhamos a história do centurião, louvado seja Deus, que tinha um criado que estava muito enfermo, e ele manda falar com Jesus, pedir para que Jesus fosse curá-lo, que curasse o seu criado. E o que aconteceu? Jesus disse, eu vou curá-lo. E quando Jesus estava perto da casa dele, ele mandou outros dizer, fala para ele que eu não sou digno de que ele entre debaixo do meu telhado, mas que ele diga uma só palavra e o meu criado sarará. E Jesus, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que Jesus se admirou por isso. E ele disse assim, ó, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Glória a Deus. Às vezes você olha e fala assim, Jesus, acrescenta a minha fé. Deus fiel, aleluia. Você não está errado. Porque a Bíblia diz que alguns homens no passado pediram, ou discípulos pediram, Jesus, acrescenta-nos a fé. Glória a Deus, aleluia. Mas também nós temos que entender que através da palavra, da boa e agradável palavra de Deus, a nossa fé cresce, a nossa fé aumenta. Louvado seja Deus, porque nós extraímos fé através de crermos na palavra de Deus, de vivermos a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Maravilha de Deus, aleluia. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com o que ouvem por aí. Glórias a Deus, olha, estão querendo mudar a Bíblia, não sei o quê. Deixa querer, ué, né? Ninguém pode mudar as coisas de Deus, irmãos. Ninguém, irmão. A Bíblia diz, louvado seja, alguém vai fazer isso contra a igreja de Deus? Não. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Não pode se levantar. Quem quiser se levantar, louvado seja Deus, nunca vai poder fazer nada contra os pequenininhos do
Senhor, contra aqueles, glórias a Deus, que continuam ainda pela fé, contra aqueles que continuam crendo pela fé. Então use a tua fé nessa campanha e ouse pedir a Deus aquilo que é impossível, aquilo, glórias a Deus, que você acha que não vai, mas pede para Deus. Eu costumo dizer que o que é possível nós fazemos, irmão. O impossível Deus faz a nossa vida. Porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Nada. Então o segredo é usar a tua fé. E ao transcorrer dessa campanha, use a tua fé. Glória a Deus, aleluia. Um dia eu preguei numa igreja e orei no final do culto para umas 50 pessoas. Estava cansado já de colocar a mão. Sabe o que colocava na cabeça? Meu Deus. E na última senhora que eu fui orar, uma senhora que nem era crente, uma branquela, chegou, coloquei a mão sobre ela. Deus falou para mim, pode orar por ela, mas ela não tem fé nenhuma. Mas o que vem aqui na frente, né? Sem fé, desde lá de trás até aqui, perdendo a viagem. E quando eu coloquei as mãos sobre ela, e estou mais ou menos aqui, eu coloquei as mãos sobre ela e comecei a orar. Eu senti uma dor tão forte, mas tão forte aqui, que eu ia abaixando, e ela abriu os olhos, ficou assim, e eu com aquela dor terrível, orando e repreendendo, aleluia. E quando eu acabei de orar por ela, ela falou, pastor, quando você colocou as mãos sobre mim, uma dor terrível que eu tinha aqui começou a sair, começou a esquentar e foi saindo, essa enfermidade foi saindo, eu não estou sentindo mais nada. Glórias a Deus. Eu olhei para ela e falei, eu sei. A dor passou todo de mim. Eu acabei de orar, a dor foi para os quintos dos infernos. Vou ficar com dor dos outros, é ruim, hein? Eu ia embora, a mulher saiu toda feliz lá da igreja, não tinha fé nenhuma, mas eu falei, Senhor, pela minha fé faz um milagre, porque nós não estamos aqui de graça, nós não viemos aqui de graça, você não veio aqui de graça, você não está perdendo tempo em me ouvir, você não está perdendo tempo quando você vai à casa de Deus, porque não existe lugar melhor para se estar do que estar na casa de Deus. Um dia Jesus repreendeu uma das irmãs, dizendo assim, olha, essa aqui escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Você viu um crente assíduo, aquele que vai na igreja, em todos os cultos, ficar reclamando da vida, nunca você vai ver. Ele vai estar sempre dizendo alguma coisa boa. Glória a Deus. Isso que é planta na igreja. Isso não é conversa de pastor, não. É conversa, louvado seja Deus, é palavra de Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que a igreja primitiva, ela olha Jesus subindo, e eles voltam para dentro do templo, todo mundo cantando, e eles ainda não, mas se contaram, ei, varões galileus, por que está olhando? Esse mesmo Jesus que está subindo aonde mesmo que vai vir? Um dia, e a Bíblia diz que eles entravam, e essa igreja primitiva estava todos os dias no templo, cantando e louvando a Deus. Ah, pastor, mas foi lá 2000 anos atrás, interessa, 2000 anos atrás, continua sendo a mesma coisa que hoje. Tem uns infelizes que dizem, pastor, mas isso é naquele tempo, agora é uma evolução, é não sei o que, e mais não sei o que. Que é isso, irmãos? A Bíblia continua sendo a mesma, a palavra de Deus continua sendo a mesma. O homem muda, as pessoas mudam, mas Deus não muda, Ele continua agindo, Ele continua sendo o mesmo Deus. Quando a gente fala no culto, vamos a profeta Malaquias, todo mundo falar. Às vezes o pastor falar de dinheiro, que não é ruim também, né? Aleluia. Mas eu vejo o profeta, através do profeta, o Senhor dizendo assim, ei, porque eu, o Senhor, não mudo, e é por isso que vós, filhos de Israel, não sois destruídos.
É, Deus. Eu e você não somos destruídos porque Deus não muda. Aleluia. Deus continua sendo o mesmo Deus. A Bíblia diz que Deus não tem variação de dias. Não, Ele continua sendo Deus ali. Se Deus mudasse, quando o seu filho estava agonizando ali, Deus mudava. Louvado seja Deus a história. Mas Ele não. Ele falou assim: você quis, agora compra. Deus fiel, aleluia. Por isso que vale a pena crer em Deus. Vale a pena ter fé em Deus. Deus poderoso, aleluia. E é assim que nós recebemos a vitória. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glórias a Deus. Mas creia. E nessa campanha, ouse falar com Deus. Né? Ouse, aleluia, pedir a Deus o que você acha que não consegue. Pede para Deus. Deus fiel, aleluia. Pede para Ele. Conte para Ele. Às vezes você ora de pé, deitado. Não importa a forma que você ora. Mas o importante é que você ore. Aleluia. Glória a Deus. O importante é que você ore. Que você coloque para Deus. Tem pessoa que gosta de colocar as coisas para todo mundo ver, mas menos para Deus ver. Coloca para Deus. Vamos orar agora com fé. Nós estamos na campanha da fé. Então ore com fé. Um dia um pastor fez um desafio na igreja. Ele disse assim: olha, eu vou fazer só os irmãos que tiver fé vai ficar aqui para orar comigo, ele disse. Porque eu estou precisando de um carro novo. Ele tinha um Fusquinha velho. E no final do culto, só os que tiver fé vai ficar aqui. Ele disse que todos ficaram. Ele falou: uns porque tinha fé, outros porque ficaram com vergonha de sair. E ele orou ali, naquele dia, no propósito, irmãos. E passou alguns dias, eu não sei se já falei isso aqui. Passou alguns dias, alguém passou na frente da igreja dele, 2 meninos com um carro muito bonito, e falaram para ele: pastor, nós estamos com uma causa difícil. Se você orar e Deus resolver a causa, vai te dar um presente. E o pastor falou: pode ter certeza, meu filho, que Deus já resolveu a causa. Profetizou na vida dele e orou. E passaram-se 15 dias, ele está abrindo a igreja de novo, pastor abençoado. Eu preguei na igreja dele. Ele está abrindo de novo a igreja e de repente chegam os 2 meninos, cada um com um carro. E ele fala assim: meu Deus, eu com meu Fusquinha velho e os 2 rapazes com 2 carrão, né? Mas ele abriu, e menino, falou: não, pastor, aquela causa que você orou, Deus resolveu para nós. Glória a Deus. Glória a Deus, meu filho. Falou: os caras vão deixar o dinheiro aí para mim. Um dos meninos pegou a chave e jogou e falou: aquele carro lá é seu, pastor. Aleluia. E eu andei com ele no carro. Grande é teu nome. Sofrimos com aquele Fusquinha, mas também depois andávamos só de carro. Glória a Deus. Isso, irmãos. É Deus quem faz. Aleluia. É quando a igreja ora, irmão. Santo é teu nome. Quando a igreja ora, unida num só propósito, Deus abre portas. Foi lá com Pedro, a igreja, Pedro estava aprisionado, a igreja estava orando por ele. E Deus mandou o anjo lá abrir as portas. Aleluia. E glórias a Deus, e Pedro chega na igreja. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então? Amado Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, estamos vivendo a abertura desta campanha, o poder da fé. Senhor, eu creio em nós.